Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa entrevista aqui no YouTube da Ela. Vou conversar com a Monique, mais uma pessoa da comunidade, também estudante do Master Interface Design, e que hoje mora em Portugal e está atuando internacionalmente. Já virou consultora, está atendendo com vários projetos. Eu já estou super curioso para entender como que ela se desenvolveu na área, como é que ela já de cara migrou, com um potencial mais internacional. Então, Monique, muito obrigado pelo seu tempo, seja bem-vinda. E, por favor, se apresenta um pouquinho, fala sobre você, sobre o seu background, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, eu sou Monique, mas meu background é uma história longa até. Na verdade, eu sou formada em letras. No Brasil, eu sou formada em letras português e espanhol. Então, eu já tenho uma língua. Mas desde pequena sempre estudei muito, aprendi muito inglês por mim mesma, por osmose. E aí, depois dessa faculdade, eu fui trabalhar como revisora de texto, mas odiava. Eu era muito boa revisora de texto, muito boa mesmo. No entanto, que por anos ficaram me chamando, já não queria mais trabalhar com isso, ficaram me chamando. Eu falei, não, cansei dessa vida. E eu fui trabalhar como designer numa ilustradora barra designer numa empresa de videoaulas. Então a gente tinha ali vários clientes fortes franceses, porque a empresa ela era brasileira francesa, franco-brasileira. E é ali que eu comecei a entrar em contato mais com essa parte de interface, né? A gente fazia as interfaces, digamos assim, para o Moodle das videoaulas, das aulas online, não eram nem videoaulas, eram aulas online dessa empresa, para outras empresas. E aí, depois disso, eu fui trabalhando como designer e como ilustradora. Designer e ilustradora. Cansei dessa vida. Teve uma hora que eu cansei dessa vida. E também, acho que eu estava precisando muito sair da minha zona de conforto. Eu me meti para Irlanda para estudar psicoterapia. Fiz uma faculdade lá. Hoje sou formada em psicoterapia também. E porque eu tinha me apaixonado muito por psicologia. Essa foi uma das grandes paixões no meio do caminho disso tudo, e até hoje é uma grande paixão na minha vida, e não foi por causa do design que eu fui para UX design, foi por causa da psicologia que eu fui para UX design, porque teve um momento na Irlanda que eu não queria necessariamente psicoterapia, e aí eu resolvi verificar algumas coisas. Um amigo meu já tinha falado sobre UX design, ele falou, por que você não tenta UX design? Eu tava muito cansada na época de design, falei, não vou ver isso. E ele que tinha me passado, eu acho que ele nem lembra disso, mas ele que tinha me passado o link da Ela. E eu assinei lá, né, pra newsletter, algumas coisas assim, e eu ia recebendo. Mas a vida louca na Irlanda não deixa a gente nem abrir o nosso e-mail. Então eu nem abria praticamente meu e-mail, mas teve um dia que eu pensei, vou abrir meu e-mail aqui. Aí pingou a Ela ali, eu falei, saber, eu vou ver isso. E aí eu também tinha feito um curso bem valita, assim, bem rapidão no Future Learn, de UX Design, para ver se eu ia gostar mesmo. E aí eu me apaixonei, e aí eu imediatamente comprei o curso da Ela. Quando abriu, comprei o curso da Ela. Falei, é isso que eu quero, me apaixonei muito. Li o livro do Don Norman, não o dia a dia, o meu favorito é o Design Emocional. Li o livro do Don Norman, ele é o amor da minha vida. E por conta disso que eu realmente quis entrar de cabeça. Até porque eu matei, como eu era ilustradora também, e ilustração era meu hobby, eu matei meu hobby. Isso foi uma coisa muito pesada na minha vida, assim. Depois desenhar ficou muito ruim. E eu precisava de alguma coisa que não fosse aquela paixão da minha vida como hobby para transformar em trabalho. Eu precisava de alguma coisa que fosse a paixão da minha vida de trabalho. Então eu peguei e escolhi UX Design, e por isso que estou aí agora trabalhando como UX designer para algumas empresas, como você disse, empresas internacionais hoje, aqui em Portugal e em Lisboa. Uau! Que legal! Assim, você tem um background muito interessante, né? Que, em teoria, você poderia ter ido para vários caminhos. Você poderia ter ido trabalhar com o lado de copy, ou até com UX Writing, ou com pesquisa puramente, né? Acabou que você escolheu unir todos esses mundos. Eu acho que faz total sentido, eu acho que foi uma belíssima escolha. Mas eu ainda estou curioso com um ponto, que você falou que
o que te deu essa motivação para ir trabalhar como UX designer foi o seu conhecimento em psicologia. Fala um pouco mais. O que em psicologia que te trouxe essa vontade ali embrionária, e que você foi pesquisar, e que você falou: "Não, UX é isso, curti". O que você encontrou ali? Eu acho que é comportamento humano, na verdade, assim, quando eu escolhi ir pra psicologia, eu escolhi para ajudar pessoas, porque eu estava muito insatisfeita com a área de design, porque era como se fosse um trabalho muito egoísta, era muito por Uhum, ego, sabe. E porque você quer ser o melhor e não sei o quê. E eu já estava cansada disso e eu queria um trabalho tipo um ikigai, assim, fiz um ikigai bem orgânico na minha vida. Eu queria um trabalho para ajudar as pessoas. E então por isso que eu fui pra parte de psicologia, mas eu não estava me encaixando tanto nessa questão de terapia, e eu sempre fui muito mais ligada a isso de comportamento humano. Então, dessa observação de comportamento humano, sabe, tentar ajudar a partir disso, porque, uma coisa muito importante na psicoterapia, a psicoterapia é uma coisa diferente da psicologia, tá, especialmente em países como Irlanda e Reino Unido, só para explicar um pouco, a psicologia ela vai estudar o comportamento humano. Como o uhum, curso de psicologia era muito caro na Irlanda, eu resolvi fazer psicoterapia, que pega um pouco dessa parte de comportamento humano, mas ela foca mais em terapias. ok. Eh, e nessa parte de terapias a gente aprende uma série de coisas que é aplicado em UX design, como empatia, né, você ouvir mais o outro, porque você como terapeuta, você não está ali dizendo o que é melhor para o outro, você está tentando ajudar o outro, no que é melhor para ele mesmo, né, então você ouve muito, e a partir disso, você vai tentando ajudar essa pessoa a encontrar o melhor caminho para ela, Uhum. é bem individual isso mesmo. Então, eu comecei a perceber essas semelhanças e foi muito isso, assim, quando eu li o livro do Don Norman, eu falei: "Nossa", porque até ele, né, é muito dessa questão cognitiva e tudo, né. Então, Uhum. cognitivo Total. comportamental foi o que mais me chamou a atenção em UX design, de tentar entender esse cognitivo comportamental e trazer isso para uma ótima experiência, independente do produto que o usuário esteja utilizando ou serviço. Tá. E se eu entendi bem, né, você tinha trabalhado antes com design, web design, ilustração, né, esse lado ali do craft. E aí, quando você viu essa conexão do UX com o comportamento humano, com a psicologia, de alguma forma já conectou tudo na sua cabeça, você falou: "É isso?". E aí? Como é que você foi verificar se era isso mesmo? Que você descobriu? Ou, enfim, como é que você teve certeza? Porque querendo ou não, assim, o Master em Interface Design, além de, claro, quando você decide estudar, você tem investimento financeiro, tá? Mas principalmente você tem investimento de tempo. Não é rápido você focar ali, estudar, ir para uma nova carreira, né? Então, o que te deu essa total certeza e você foi em frente? Eu acho que foi exatamente isso, foi o curso que eu tinha feito no Future Learn, a abordagem que eles, era um curso da Accenture, a Tá. abordagem que eles deram foi muito boa, eh, mas era um curso, assim, só para dizer o que é UX design, não era um curso para formação de UX design, era só para conhecimento mesmo do que se trata. Introdução da área, assim, né? Uhum. Exato. E aí eu fui pesquisando, teve um workshop da Ela e nesse workshop que teve da Ela antes de eu ter comprado o curso, também me abriu a cabeça, eu falei: "Eu acho que é exatamente isso que eu quero", e aí eu, obviamente, comprei o curso da Ela e fui assistindo às aulas. Não as au foi muito interessante, porque o que mais me ajudou na Ela foi não foram só exatamente as aulas do curso, mas foram as aulas extras e a Uhum. interação da comunidade também. Então, a partir disso eu comecei a perceber muita coisa, de que era muito do que eu já imaginava, porque quando eu trabalhava nas
outras empresas como designer, uma coisa me incomodava muito era o fato de que a gente precisa entregar rápido, com péssima Hum, qualidade, com péssima qualidade para entregar rápido, isso me incomodava. Inclusive, eu como revisora de texto, porque às vezes era uma coisa que levava tempo para você entregar um produto melhor, é, em termos de conteúdo, inclusive, e isso não era feito. Isso partia meu coração. Eu é tentava. complicado, né? Fica É muita com- correria, né? Que no Brasil a gente chama de pastelaria, né? Infelizmente tem Exato, muitas exato, empresas que fazem isso, né? exato. E aí eu comecei a perceber que é isso, não, agora existe uma preocupação, o mundo está mudando, a mentalidade está mudando, existe uma preocupação, eu quero muito isso. E aí a outra coisa realmente foi o livro do Don Norman, porque é o meu livro de cabeceira até hoje, mas foi um dos livros assim que mais. Sabe quando você fica super exciting, assim, super animado? Então, cada parágrafo que eu li, eu falei, meu Deus, é isso mesmo, é isso. E eu, assim, tipo, Que eu legal. riscava tudo e fazia anotações. Meu livro é todo riscado. No entanto que eu tenho outros livros em Kindle, e uma coisa que eu odeio no Kindle é que você não consegue fazer as anotações do lado, né? Meu Deus. Mas era exatamente por conta disso, porque eu me identifiquei muito ali. Que legal. Só para ter certeza que todo mundo entendeu. Esse livro que você está falando é o Design Emocional do Don Norman, é isso? Exato, uhum, Então, tá bom. exato. Que aí quem não tem noção nenhuma, se procurar na Amazon, no Google, enfim, em vários lugares, vai encontrar. Então, tá bom. E aí, beleza, você decidiu se jogar nos estudos. Uau, você já tinha passado ali por algumas transições, digamos assim, né, de carreiras, estudos e tal, e você estava indo para uma que, em teoria, era nova, né? Claro que você ia aproveitar todo o seu background, mas em teoria era algo novo. Como é que você fez? Teve alguma coisa que você, não sei, reorganizou na sua vida, na sua rotina, para garantir que os estudos fluíssem da melhor forma, para que você não travasse em nenhum momento, seja por medo do novo, que eu sei que rola muito, ou pela sobrecarga, ou também, né, tenho certeza que bateu um pouquinho com o período da pandemia, que foi um caos para todo mundo. Então, enfim, o que você fez na sua rotina e que você pode trazer como dica para quem está aqui nos escutando ou nos vendo, para organizar os estudos aí da melhor forma? Eu acho que antes de tudo, como dica, não ache que você tá ficando para trás porque você tá desesperado, que você não consegue tempo para estudar ou não consegue se organizar, porque isso aconteceu muito comigo, eu bati muito a cabeça na parede com isso, não foi fácil, foi muito difícil, tá tudo bem não ser fácil, porque é difícil mesmo. Eu tenho descendência japonesa, né? Então a cobrança que eu tenho de mim mesma é gigante. Então o tempo todo me cobrando, sabe? Ser produtiva, estudar. E eu estudei muito, muito mesmo. A gente teve o período da pandemia, foi muito difícil o período da pandemia, mas para mim o período da pandemia foi bom, nesse sentido que eu tive tempo, sabe? Hum, Porque eu fui muito privilegiada de estar na Irlanda nesse momento em que o governo estava pagando porque a gente ficou afastado do trabalho. Então eu uhum. estava recebendo para ficar parada. Então, a cobrança de ficar parada ainda era muito maior por conta disso, né? Tipo, eu não posso ficar parada, porque eu estou recebendo para estudar, digamos assim. Então eu caí muito nos estudos e foi um momento de transição de país também, o que não foi fácil, Hum, porque você sabe, né, Felipe, você também já se mudou algumas vezes aí, não é fácil transição de país. Então teve isso junto, foram muitas coisas juntas e não foi nada fácil, mas ao mesmo tempo acho que a minha vontade era tanta, sabe, que eu me esforcei muito, assim, nesse sentido de o tempo todo estar. E outra coisa também é filtrar, né? Filtrar todo o material hum. que você tá absorvendo, assim. Até hoje eu filtro muito. Acho que hoje eu filtro bem mais. Mas e tentar, como você sempre diz, priorizar, isso acho que também foi a parte mais difícil. Então, é tentar filtrar, priorizar, isso foram coisas assim que foram me ajudando, sabe? Mais pro final dos estudos, que ficou mais fácil, obviamente, né? Eu já estava mais é, na frente. E outra, eu fiquei 3 anos afastadas do universo de uma maneira geral, porque eu estava na Irlanda trabalhando como garçonete, né, como outras coisas. E por mais que eu estivesse estudando psicoterapia, eu estava muito longe da tecnologia de uma maneira geral. Então eu não sabia o que o povo estava falando, não sabia KPI, não, sei, não sabia de nada. Então era Google o tempo todo, sabe? E isso dá uma carga cognitiva na nossa cabeça, assim, de Muito deixa a grande, né? gente muito cansado e tá tudo bem, sabe? Você
ter um tempo para você descansar. Então, acho que a gente se... como é que a gente diz? Esqueci a palavra. Sabe, dizer para si mesmo que tá tudo bem. Uhum. Eu acho que isso é o principal, sabe? Ai, tá tudo bem. Não se cobrar muito, essa palavra. A gente não se cobrar muito é muito importante, porque aí as coisas vão fluindo. E para mim as coisas realmente foram fluindo quando eu decidi que eu não ia me cobrar tanto, mas eu tava me cobrando, mas eu não ia me cobrar tanto, mas e quando eu comecei a entender mais as coisas, sabe? O que é isso, o que é aquilo, o que vem antes, o que vem depois. Eu acho que é por isso que essa estrutura do curso da ela, para mim, foi tão importante, porque, embora, assim, como eu disse, tinha uma série de coisas que eu não sabia, eu tive que correr muito atrás, mas esse negócio de você ir bem passo a passo, bem passo de formiga, porque às vezes a gente quer chegar correndo, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é quanto mais pressa você tem, mais longe você está do teu objetivo. E isso para mim foi muito importante nesse momento, porque tinha momentos que eu tinha muita pressa e aí eu não conseguia fazer nada, não conseguia estudar direito, não conseguia, sabe, as coisas ficavam mais confusas. Mas no momento que eu determinava, não, vai ser em passo de formiguinha mesmo, aí as coisas começaram a fluir melhor. Que legal. Você falou muita coisa bem bacana aqui e já devem ter me escutado falando isso, mas várias entrevistas eu vejo colegas seus falando coisas na linha do depois eu entendi que era necessário ter paciência e assim eu fui mais rápido, assim eu me desenvolvi mais. Mas no início acontece muito, né? Da tal da FOMO e, enfim, ansiedade, tudo junto. É impossível aprender tudo junto. Infelizmente, as redes sociais e às vezes tem conteúdos por aí que não ajudam tanto, e você fica achando que você tem que devorar 40 livros em um mês, tem que saber tudo. É humanamente impossível. Né? E mais vale você ler um ótimo livro por mês, pô, já é coisa pra caramba, do que se tentar ler esse exagero que eu falei, que é humanamente impossível. Eu só quero adicionar que eu sou muito lenta para algumas coisas, especialmente para ler. E muitas vezes isso foi um grande problema para mim, porque eu já me exijo bastante. E aí, quando eu vejo, você falou um livro por mês, para mim, um livro por mês é muito, porque eu sou muito, muito lenta para ler. Então, acho que isso é uma coisa muito importante também, especialmente para quem tem algumas dificuldades, assim como eu, é tentar entender que você também tem os seus limites e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você ir no seu próprio ritmo. Aí outra coisa também que eu lembrei agora que eu quero adicionar, você tinha falado do meu background de design, e eu acho que isso é uma grande ilusão. Porque aí, no final das contas, a gente acha que a gente sabe, mas no final das contas a gente sabe de nada. Então, eu tive que aprender muito. Na verdade, eu quase que reaprendi tudo, porque o meu background de design gráfico não me ajudou para muita coisa. No final das contas, sabe? Ele ajuda bastante, porque você já tá refinada com algumas coisas. Acho que para quem tem de uma área totalmente diferente, talvez tenha uma dificuldade maior, né? Mas eu vou dizer que nessa construção toda, a área de design gráfico, ela englobou uns 30% de tudo que a gente tem que aprender, porque no final das contas, essa área de UX é muita coisa, é business, sabe, é comportamento humano, é muita coisa ao mesmo tempo, tecnologia, sabe, é você entender como é que funcionam as coisas, então é muita coisa ao mesmo tempo. Então, no final das contas, são 30% de design gráfico. Bom, e mais um ponto super, super curioso. Até fica de alerta, se você está aqui nos vendo ou nos escutando e você é designer gráfico e está tentando migrar aí para a área de UX, fica aí como alerta, não acha que é só montar portfólio ou que vai ser fácil, que esse vai estar sendo o caminho errado. E Monique, curiosamente, assim, eu não tenho um número estatístico para isso, mas eu já percebi na comunidade que normalmente pessoas que vêm do design gráfico têm mais dificuldade de pessoas que vêm de áreas diversas. Isso é louco, porque em teoria vem do design gráfico, já sabe Photoshop, já sabe ferramentas, às vezes já sabe web design, vai ser fácil. Só que isso é o que atrapalha, porque aí às vezes a pessoa quer pular etapas, quer ir direto para o nível 6, ou olha uma aula e fala, isso aqui eu já sei, eu não preciso fazer. Então começa a rolar uma série de boicotes que a pessoa mesmo faz, e aí a jornada fica muito mais longa.
E tem um erro que eu vejo que 80% de quem vem do design gráfico comete. Eu não sei se foi seu caso, eu não lembro. Nas aulas de mentoria, eu não lembro de você ter passado, pelo menos pra gente, né, pro grupo de mentores, talvez você tenha passado, mas eu nem sei. Mas é o costume de trabalhar com briefing. Que normalmente quem vem do design gráfico tem um briefing de um projeto. Não importa se é um cartaz, um flyer, qualquer coisa. Mas ali no briefing tem que estar muito bem elaborado o que vai ser feito. E aí você faz e entrega. E tchau. Para fazer qualquer projeto bem feito de UX design, não tem como ser assim. É um projeto que você vai indo pedacinho por pedacinho, vai mudando, vai evoluindo e tudo mais. E eu já vi vários colegas lá na comunidade sofrendo com isso. Até na hora de fazer o projeto, querem fazer o primeiro projeto tudo de uma vez, e aí manda, tá pronto o meu projeto. Poxa, nem aproveitou a mentoria, os contatos ali com colegas e tudo mais. Né? Então isso é muito É. doido. Na verdade, isso aconteceu comigo muito porque eu sou perfeccionista. E eu não entendo perfeccionismo como uma coisa boa, tá? Porque por muito tempo eu entendia como uma coisa boa, e no final dos contos eu percebo, assim, que mais é um problema do que uma solução. E aí eu fiquei muito ansiosa por conta disso, porque aí eu precisava entregar pronto, tudo certinho e não, realmente não façam isso, não é assim que funciona, e eu super concordo com você isso. Eu acho que também uma coisa que me ajudou muito, eu no momento que eu comecei a me interessar por UX design, eu desliguei completamente, isso não é design gráfico, é uma outra coisa. Hum. Então isso me ajudou pra caramba, porque inclusive eu comentei, né, eu fui aprendendo inglês desde pequenininha, eu fui aprendendo inglês assistindo filme. E quando eu cheguei na vida adulta, eu resolvi fazer um curso, porque eu não sabia gramática, né. E então eu resolvi fazer um curso, e todo mundo falou: "Mas, você pode entrar no intermediário, você pode entrar no intermediário". E eu não queria, eu queria entrar no básico, porque eu queria para aprender gramática, porque eu não sabia gramática. E eu acho que é a mesma situação, entende? Você pode saber design gráfico, mas tem uma série de coisas que você ainda não sabe, ou que você esqueceu, porque teve uma série de coisas que eu tinha esquecido, ou você esqueceu e que é interessante você revisar. E é exatamente o que eu falei. Para mim, UX design é uma coisa diferente de design gráfico, do que se aprendia, pelo menos na minha época, né? Porque a gente sou velha, mais do que se aprendia na minha época. São pontos bem interessantes. E eu até adoraria ver um dia o ensino do design gráfico mudar um pouco. Né? Até agora ainda não vi. Porque a gente fala, né? Você está falando e eu concordo que o UX design é algo diferente, mas a forma de se trabalhar ou de se enxergar esse lado de UX funciona perfeitamente também no design gráfico. Infelizmente, só não é muito aplicável. Assim, até hoje eu não vi nenhum lugar aplicando. Poderia. E o Sim, resultado seria muito melhor, né, também. sim. Monique, me mata uma dúvida aqui. Você falou um monte de coisa muito bacana, vários insights. Né? Quem está aqui assistindo já pode tomar várias notas que certamente vai ajudar. Só que você falou da questão do filtro. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para quem está começando. Porque você falou, né, que eu comento muito sobre priorização, e é verdade. Só que para priorizar, você tem que conseguir filtrar. E Sim. você falou que no início você fez bastante isso, mas que depois você até falou, hoje eu faço mais. Meu entendimento foi, no início era mais difícil, e agora como você já tem uma bagagem, um conhecimento de mercado, fica mais fácil para você fazer esse filtro, né? Eh, que dica que você daria para quem está começando, para quem não sabe nada, como filtrar? Como saber o que é relevante, o que deve dar atenção, ou o que deve ser totalmente ignorado, e por aí vai. Basicamente, o que eu faço é ter pensamento crítico, porque a partir do momento que você vai ganhando maturidade, você vai entendendo e com o pensamento crítico você vai conseguindo filtrar melhor essas coisas. O que é pra mim, o que não é pra mim, em primeiro lugar, o que é pra mim, o que não é pra mim. Em segundo lugar, eh, a gente vai percebendo que determinados conteúdos, eles não estão exatamente agregando, coisas para você, sabe? Eles só estão se repetindo, de outras coisas que você já leu, de outras coisas que você já viu, você já assistiu. Então hoje vou muito também você vai aprendendo sabe? Quem Uhum. quem tá mais, assim, para aquilo que você precisa no momento. Então, por exemplo, eu estou muito voltada à pesquisa, eu quero muito me especializar em pesquisa.
Então eu vou Uhum. procurar conteúdo de pesquisa. Então, hoje eu sei quem são os criadores de conteúdo de pesquisa que para mim, agregam mais. Eh, Ok. Inclusive cursos, essas coisas, na parte de pesquisa, eu vou refinando nesse sentido, mas eu acho que pensamento crítico é o principal. E como surgiu muito porque teve o boom, né, Sim, da criação de total. conteúdo de UX, então, aí é Instagram, é YouTube, é um monte de coisa. E e às vezes você perde tempo, sabe, consumindo isso, e isso não tá te agregando a nada. Então, hoje, muito do que eu faço, eu procuro pro eu uso uma técnica que eu aprendi na faculdade lá na Irlanda, que as pessoas devem Boa. saber, que é basica as pessoas já devem saber, mas que é basicamente não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto PDF, ou não sei o que, não sei o que, PDF. Porque daí eu vou pegar um estudo científico da coisa, sabe? Porque às vezes, por exemplo, Medium, algumas coisas tem muito achismo. E isso é muito perigoso, porque a gente está Sim. tentando fugir do achismo. E a maneira que eu tento fugir do achismo é justamente isso, é tentar procurar um artigo científico. E mesmo com o artigo científico, você tem que ter pensamento crítico para poder contestar, será que é isso mesmo? Então vou procurar um outro, será eu vou procurar outras coisas, sabe, para tentar reforçar aquilo ser aquilo mesmo. Por exemplo, outro dia eu estava procurando sobre, eh, dark mode, o quanto isso é bom, o quanto aquilo isso não é bom, né, qual que é a melhor aplicação, quais são as circunstâncias que a gente deve utilizar, e eu fui justamente procurar em artigos científicos e não em páginas do Medium, porque como eu disse, às vezes é muito perigoso. Sim. Muito bom. Ótima dica. E, Monique, indo agora para uma parte final aqui dessa entrevista, que já está cheio de insights super bacanas. Mas assim, você está trabalhando na área, você entrou direto, né, em Portugal, e você até comentou que teve a mudança de países ali, né? Então eu entendi que você foi da Irlanda para Portugal. Como é que foi para você? Como é que foi esse processo de você decidir, estou pronta, se é que você sentiu isso, vou procurar emprego, vou fazer entrevistas, e como é que foi aí a jornada até conquistar essa vaga que você está hoje? Pronta eu não me sentia. A gente nunca se sente, né, ainda mais se você tem síndrome do Sim. impostor, porque eu tenho, e é bem forte, assim, e aí eu tentei fazer todo um trabalho comigo, com terapia, gente, eu faço terapia, mas, eu tentei fazer todo um trabalho comigo pra tentar me sentir, suficiente, digamos assim, pra começar. Eu como ilustradora, às vezes eu fazia o seguinte: "Ah, eu não vou começar porque eu não tenho tal caneta. Ah, mas agora eu não tenho tal Hum, pincel. Ah, mas eu não tenho tal aquarela". E eu decidi que eu ia cortar essas coisas da minha vida. Então, a partir do boa. momento que eu pensei: "Não, vou tentar embarcar. Quem me pegar, tá ótimo", né, tipo, é isso, porque eu tenho muito que agregar, eu tenho muito entusiasmo, eu tenho muita vontade e eu tenho muito conteúdo. Não tinha super conteúdo, né, gente, mas assim, eu tinha muito conteúdo. E e como sempre, né, até hoje, tipo, isso que a gente não sabe, a gente procura no Google, né, como eu disse, isso aqui é PDF. Eh, então, pra mim, assim, eu não me senti preparada, mas depois de um ano, mais ou menos, que eu peguei forte, assim, na verdade foram 2 anos de estudo, mas, assim, teve um ano em específico que eu parei realmente pra me dedicar quase que quase não, full time em estudos e, sabe, pesquisas e tudo. E nas Tá. aplicações também, porque aplicação, gente, é um trabalho full time. Eh, e aprendi muito com isso também, sabe. Às vezes eu tinha muito medo de, receber não, essas coisas, a gente sempre sente aquela rejeição, né, aquela frustração, Sim. mas no final das contas esses nãos me ensinaram muito, e os próprios recrutadores me ensinaram muito. Tiveram recrutadores que tiraram uma hora do seu dia para me ensinar: "Ah, você tem que ter mais Que legal. autoconfiança", porque isso era uma coisa que faltava muito em mim, né, autoconfiança, e a partir do momento que eu fui realmente trabalhando isso comigo, que a coisa realmente foi, se encaminhando. Muito bom. Bons pontos e é engraçado, a autoconfiança vai estar sempre aí jogando, né, com a gente, para o bem ou para o mal, para um lado ou para o outro, né. Então a gente tem que realmente dar atenção e arrumar formas, né, de nos sentirmos mais fortes em todos os momentos. Então muito bom, gostei bastante da dica. E Monique, agora aquela pergunta de ouro que eu faço para vários colegas seus, você deve ter visto, né, em alguma entrevista.
Se tivesse a máquina do tempo aí, você voltasse lá atrás, se eu não me engano, seria na Irlanda, quando você estava começando a pensar, UX, o que é isso? Acho que vou, acho que não vou, né? Agora que você já tem não apenas informação, mas também experiência de mercado, você já está ali trabalhando em Portugal, está com cliente na Europa e tal. O que você falaria para a Monique do passado? Talvez erros, acertos, não sei, mas se você tivesse ali poucos minutos, o que você falaria para a Monique do passado? Eu acho que eu falaria justamente isso para ter mais autoconfiança, confiar mais em si mesma, assim, sabe? Acreditar mais em si mesma, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente não é suficiente, que a gente não consegue, mas no final das contas a gente consegue, a gente é suficiente, sim. Eu diria também para relaxar, porque, como eu disse, né, eu sempre vou me cobrar muito e e a cobrança foi tão intensa que eu tive quase um burnout. No entanto que hoje eu tenho muita dificuldade, às vezes, de depois do trabalho pegar nos livros. Eu me formei em 2 faculdades, eu fiz 2 TCCs juntos, então, assim, tipo, eu quase tive um burnout, tudo, e mais cursos e não sei o quê. Então dá uma relaxada, assim, sabe. Pega leve consigo mesmo, sabe. Seja gentil consigo mesmo nesse sentido de faça no teu ritmo. Foi importante eu ter corrido, porque precisava correr, né. Outra coisa que me motivou muito foi isso, porque eu precisava, mas, água bate na bunda, né, a gente precisa, mas, eu acho que eu realmente pensaria em pegar leve, sabe, no sentido de não se cobrar tanto, não se autoflagelar nesse sentido. Porque Bom, uma coisa é você estudar bastante, mas outra coisa é você estudar se autoflagelando, sabe, parece aqueles padres no seminário, sabe, estudando a Bíblia e se, autoflagelando. Eu parecia isso. Então eu diria pra pega leve, acredita mais em você. uau, yeah. Forma muito forte de terminar essa entrevista, assina embaixo. E só um adendo, assim, que é uma curiosidade, né, que a gente nunca sabe quem está nos escutando, como que a pessoa vai entender, mas uma coisa que eu escutei, né, um tempo atrás, pegue leve, mas não seja o deixa a vida me levar, né, que não é isso que você está falando. Porque também entrar no deixa a vida me levar não vai dar em muita coisa não, a não ser que você seja uma pessoa muito sortuda, né. Exato, exato. Então é importante ali o que chamam de trabalho duro, a dedicação, a vontade, o acreditar, tudo que você falou, mas sabendo se respeitar, né? Sabendo respeitar os seus limites. Tem momento que dá para correr. A gente pode colocar isso igual ao esporte. Tem momento que você corre, vai e tá tudo bem. Tem momento que você cansa e aí você tem que descansar. E Exato. parece que quando vai para o estudo ou para o trabalho, às vezes a gente não respeita isso, né? O corpo fala, olha, o corpo e a mente, você está cansado. E aí você tá lá, não, mas não, aí dá problema, né? Exato. Eu acho que é exatamente o que você falou, sabe, é saber equilibrar, porque, tem gente que não sabe equilibrar nesse lado, tipo: "Ai, vou deixar a vida me levar", e não sabe equilibrar, e eu, no meu caso, não sabia equilibrar, que os meus pratos, eles caíam, no final das contas, com a quantidade de coisas que eu colocava nas minhas costas, com a quantidade de coisas que eu colocava pra eu fazer. Eu acho que é realmente saber equilibrar, sabe. Acho que tudo na Sim, vida, né. O mundo foi total. criado assim, né. Então é saber equilibrar essas coisas. Muito bom. Monique, muito obrigado pelo seu tempo. É muito legal acompanhar aí sua trajetória, mentorar você nessa jornada e agora escutar aí, todo o seu desenvolvimento e o sucesso que você já está tendo. Então, parabéns por isso tudo. Te desejo cada vez mais sucesso, mais crescimento. Essa área está ótima, tem muito espaço, então você ainda tem muito que crescer, Ah, tá eu é que bom? agradeço. Eu que agradeço, na verdade, por tudo mesmo, porque eu acho que, foi muito importante todo esse processo com vocês também, foi muito importante pra mim, aprendi pra caramba, eu não faria diferente, sabe, nesse sentido. Então obrigada por tudo. Que bom saber disso. E para você que está aqui nos vendo no YouTube ou nos escutando em qualquer lugar, caso esse áudio tenha ido para qualquer outro lugar, muito obrigado aí pela sua audiência. Espero que essa entrevista tenha sido bacana e que você tenha anotado vários insights. Se você está no YouTube, lembra de assinar o canal e também deixa aquele joinha, o like aí. Você sabe como é que é, né? Algoritmo do YouTube. Então você tem que fazer isso para entregar esse conteúdo para mais pessoas.
Muito obrigado e a gente se vê em outros conteúdos. Tchau, tchau.